Para você que assistiu à parte 1 dos Segredos da Maçonaria, sejam bem-vindos à parte 2, Maçonaria Revelada. Como de costume, vou pedir a vocês que se inscrevam nesse humilde canal, deixem o like e, para quem achar merecedor, escaneiem o QR Code na tela do vídeo e doem qualquer valor para que possamos continuar postando esse tipo de conteúdo. Capítulo 2. No entanto, o segredo também gera desconfiança. Muitos se perguntam o que os maçons estão realmente tentando esconder e se sua influência pode ser usada para fins mais obscuros. O mistério em torno da maçonaria é, de fato, uma das razões pelas quais ela continua a fascinar e atrair tantos curiosos e teóricos da conspiração. O código secreto, a linguagem simbólica e os rituais da maçonaria. A maçonaria é, sem dúvida, uma das organizações mais enigmáticas do mundo. E uma das razões para isso é o uso de símbolos e códigos secretos que definem a fraternidade. Através desses símbolos e rituais, os maçons transmitem ensinamentos profundos, muitos dos quais permanecem obscuros para os não iniciados. Mas além de sua fachada misteriosa, o sistema simbólico da maçonaria tem um significado mais profundo, que remonta a tradições antigas e à sabedoria ocultista. O simbolismo maçônico, a linguagem silenciosa da fraternidade. A maçonaria é notoriamente conhecida pelo uso de símbolos como um meio de comunicação. Ao invés de utilizar palavras diretamente, os maçons preferem falar por meio de imagens, gestos e signos, muitos dos quais possuem significados espirituais e filosóficos profundos. O uso do simbolismo é uma das características mais marcantes da maçonaria e é um dos aspectos que contribui para a sua aura de mistério. Entre os símbolos mais conhecidos estão o esquadro e o compasso. Talvez o símbolo maçônico mais famoso, o esquadro e o compasso, representam a moralidade e a retidão. O esquadro simboliza a justiça, enquanto o compasso simboliza a sabedoria e a medição da vida. Juntos, eles significam o equilíbrio entre a razão e a moralidade, que são os pilares da vida maçônica. O olho que tudo vê. Este símbolo é um dos mais enigmáticos e está presente em muitos rituais e templos maçônicos. Olho que tudo vê, também conhecido como o olho da providência, representa a vigilância divina, a consciência espiritual e o reconhecimento de que tudo está sendo observado por uma força superior. É um símbolo que transmite a ideia de que os maçons estão constantemente buscando a luz e a sabedoria, estando sempre atentos aos ensinamentos divinos. A pedra bruta e a pedra polida. Esses dois símbolos são usados para ilustrar o processo de transformação pessoal do maçom. A pedra bruta representa o ser humano em sua forma crua, não lapidada, cheia de falhas e limitações. A pedra polida, por outro lado, simboliza o indivíduo que, através do trabalho árduo e da reflexão interior, se aprimora e se torna uma versão melhor de si mesmo. O trabalho na pedra, portanto, é uma metáfora para a busca pelo autodesenvolvimento e a iluminação espiritual. A cadeira do Venerável Mestre. O Venerável Mestre é o líder de uma loja maçônica, e sua cadeira simboliza a autoridade e a sabedoria dentro do templo. A posição do Venerável Mestre é considerada uma honra, e ele é visto como o guia espiritual e moral da loja. Esses são apenas alguns dos muitos símbolos que os maçons utilizam. Cada um tem múltiplos significados e camadas de interpretação, dependendo do grau do maçom e de sua experiência dentro da fraternidade. Além disso, os símbolos são passados de geração em geração, com cada maçom sendo encorajado a refletir sobre o seu significado pessoal ao longo da vida. Rituais de iniciação. A jornada espiritual do maçom Oz. Rituais de iniciação são uma parte essencial da experiência maçônica. Eles não são apenas cerimônias externas, mas processos profundos de transformação espiritual e pessoal. Cada grau maçônico, desde o aprendiz até o mestre maçom, envolve uma série de rituais que simbolizam o progresso espiritual do iniciado.
Ritual de iniciação começa com a entrada do candidato no templo maçônico, onde ele é recebido por maçons já iniciados. A cerimônia é carregada de simbolismo e alegorias, representando a jornada do candidato da ignorância para a iluminação. O ritual pode envolver o uso de palavras de passe, gestos secretos e juramentos de lealdade, mas o objetivo final é sempre o mesmo: promover o autodesenvolvimento e a busca pela verdade. O processo de morte e renascimento. Uma característica marcante dos rituais maçônicos é o simbolismo de morte e renascimento. O candidato, durante o processo de iniciação, passa por uma espécie de morte simbólica, onde ele deixa para trás sua vida anterior, suas crenças e limitações. Ele renasce como um novo indivíduo, mais consciente de sua missão espiritual e mais comprometido com os ideais da maçonaria. Este processo de morte e renascimento é, na verdade, uma representação simbólica da jornada interior que todo maçom deve percorrer. A morte do velho eu é vista como a superação das falhas, egoísmo e ignorância, enquanto o renascimento simboliza a busca pela verdade, o autoconhecimento e a transformação espiritual. Ao final de cada grau maçônico, o iniciado se sente mais próximo de alcançar a iluminação, embora o processo seja contínuo e nunca se complete completamente. Os graus maçônicos. O caminho da sabedoria, a maçonaria, é estruturada em graus, e cada grau representa um nível de conhecimento e espiritualidade que o maçom alcançou. Existem diversos sistemas de graus maçônicos, mas o mais comum é o rito escocês, que é composto por 33 graus. Cada grau tem seus próprios rituais e ensinamentos, sendo que cada um oferece uma nova lição sobre a moralidade, o autocontrole e a busca pela verdade. Os 3 primeiros graus são conhecidos como os graus simbólicos, e são aqueles que todos os maçons devem passar. São eles: aprendiz maçom. O primeiro grau que simboliza o início da jornada. O candidato é iniciado e começa a aprender sobre os princípios da maçonaria, como a moralidade, a fraternidade e o compromisso com a verdade. Companheiro maçom. O segundo grau, onde o maçom começa a aprofundar seus conhecimentos sobre a maçonaria e a vida espiritual. Ele é ensinado a trabalhar mais profundamente em si mesmo e a compreender os mistérios e símbolos da ordem. Mestre maçom. O grau mais alto dos 3 graus simbólicos, onde o maçom é considerado plenamente iniciado e pronto para liderar e ensinar outros maçons. Após esses 3 graus, o maçom pode avançar para os graus superiores, como o rito escocês, onde ele passará a explorar ensinamentos ainda mais profundos sobre temas como a sabedoria esotérica, a alquimia e os mistérios da vida e da morte. Os rituais secretos, o poder do silêncio, os maçons, são conhecidos por seu juramento de segredo. Embora não existam mistérios ou práticas ilegais dentro da maçonaria, o silêncio em torno dos rituais e ensinamentos é parte fundamental da organização. O segredo não é apenas uma questão de ocultar informações, mas de preservar a pureza dos ensinamentos e proteger o iniciador de influências externas. O juramento de segredo é levado a sério dentro da maçonaria, e é uma das razões pelas quais a organização é frequentemente alvo de teorias da conspiração. Muitos acreditam que o segredo guarda um poder oculto, e que ele é um dos fatores que mantém a maçonaria tão influente e misteriosa ao longo dos séculos. O significado profundo dos códigos e simbolismos. Embora à primeira vista, os rituais e símbolos maçônicos possam parecer incompreensíveis para os não iniciados, eles são, na verdade, uma maneira de transmitir sabedoria profunda. Cada gesto, cada palavra e cada imagem nos rituais maçônicos tem um significado espiritual e filosófico que visa despertar o iniciado para verdades mais elevadas sobre o mundo e sua própria natureza. Para os maçons, os símbolos não são apenas objetos de veneração ou decoração, mas chaves para entender a realidade em um nível mais profundo. O verdadeiro significado desses símbolos e códigos é acessível apenas àqueles que têm os olhos e a mente preparados para entendê-los.